em mais um episódio do videocast Oceano de Golfinho. E como nosso estúdio é Noronha, estamos aqui debaixo da gameleira que vai à Praia do Meio. Hoje com o nosso amigo Ju Medeiros, o menestrel de Fernando de Noronha, que vai contar um pouco dessa vinda para Noronha, a vida aqui em Noronha de um músico. Com vocês, Ju Medeiros. Fala aí, Ju, quem é você nesse oceano de golfinhos? Zé, primeiro parabéns pelo estúdio, foi o melhor estúdio que eu estou gravando, esse daqui, na natureza, né? Só podia ser aqui em Noronha. Eu cheguei aqui, né, Zé, em 80 e 90, né, para inaugurar um supermercado. E aí, depois que fiz o show de inauguração, eu comecei a ficar encantado aqui com a ilha. E os golfinhos que me fizeram ficar aqui. É mesmo? Se eu te contar essa história. Essa eu não conheço. Não, eu fui fazer um passeio de barco depois que tinha feito o show, estava aqui uns 15 dias, e aí foi passear no Demoselle, eu acho. Demoselle. Um barco bem, né? Danda de comandante, estava lá passeando, aí ficou arrodeado de golfinhos. E eu nunca tinha, né, visto um golfinho ao vivo, né? Como a gente vê aqui em Noronha, ter essa oportunidade, esse merecimento de poder ver o golfinho pertinho, ver na Bahia, né? As tartarugas também a gente vê. E aí, no que eu vi os golfinhos, eu pulei no meio e fiquei nadando, botei os braços assim e fiquei brincando e um golfinho ficou brincando comigo, que eu descia assim, aí ele descia também, aí eu subia, ele subia e ali. E nisso o barco estava dando borde, porque eu pulei sem autorização do comandante, que eu não sabia, né? Mas aí veio, Zé, quando eu olhei nos olhos do golfinho, que é uma coisa que você tiver uma oportunidade dessa de ver qualquer animal no seu habitat natural, você olha para os olhos dele, ele está lhe comunicando alguma coisa. E quando eu olhei, eu senti isso. Fique. Aí quando eu voltei para o barco, eu falei, não vou embora mais não, vou ficar na ilha. E eu fiquei aqui na ilha esperando o que a ilha teria para me dar, que eu não sabia. Eu vim para fazer um show e voltar, né? E resolvi ficar aqui na ilha. Então, eu sou paraibano, né, de Campina Grande, morei em Olinda, morei em Brasília, morei no Rio, né, Estados Unidos, até mesmo naquela época antes. E foi aqui o local que eu me encontrei, porque eu achei que aquele era o melhor local para ser vagabundo, na realidade, sabe? O vagabundo assim de você viver a sua própria essência, sabe? E você sabe disso, como era a ilha, né, antigamente, né, há 30 anos, mais ou menos, né? Isso daí, né? A gente vivia isso daqui como se fosse, tudo isso aqui fosse nossa casa, nosso habitat natural. E quando eu comecei, né, a viver a ilha mesmo e morar aqui e conheci o projeto do golfinho e da tartaruga, né, e fui pescar e fui isso, e fui vendo que aqui era um lugar que eu podia continuar a minha vida. E quando vi que o aniversário da ilha era 10 de agosto, que é o aniversário meu também, eu digo, não, isso é um recado. E fiquei, Zé, aqui. Que bom. Agora é engraçado, eu conheço o Ju, a gente é amigo há 35 anos, Uhum. A gente morou junto há alguns anos já, em 2 ocasiões, e eu nunca tinha ouvido essa história. Foi mesmo, Zé? Nunca tinha ouvido essa Pois história. é, cara, é mesmo. Essa história é muito fantástica. Acho que eu não contava, porque a gente era golfinho demais, a gente não tinha essas coisas. O golfinho eu vi, a gente via golfinho normal. toda hora, era normal, né? A gente vê isso daqui, porque até então a ilha não era o que é hoje, né? A ilha, né, moldou-se para outra coisa, né, cara? Mas é isso daí, eu resolvi ficar e comecei a ver a necessidade da população falar, né? E eu só tinha um jeito, era fazendo música. Aí comecei a compor música com as histórias daqui, da gente da ilha. Então, 99% das minhas canções são sobre Fernando de Noronha, nossa vida, nossa política, nossa ecologia, né? Então, sempre isso daí. E foi um nicho bom, e eu não tinha para onde ir também, Zé, porque, né, eu pedi para Deus ser um artista, a Deus eu pedi para ser um artista que fosse recorde de público, né, que vendesse muitos CDs e que minha carreira internacional fosse mais próxima. Sabe dessa história? Não, sabe, né? Tu sabe que eu te contei. Aí fiquei morando aqui e aí fui discutir com Deus, por quê?
Eu digo, Deus, eu não pedi para ser conhecido por todo mundo na cidade que eu morasse. Eu pensava São Paulo, né? Mas Deus colocou aqui em Noronha, aí Deus disse, você conhece, todo mundo em Noronha ele conhece. Noronha tem 1.100 pessoas no começo. Eu digo, mas e a vendagem de CD? Aí você vende mais CD do que qualquer artista do Brasil, porque só tinha o meu aqui. Na época era fita, né, Zé? Fita cassete ainda, né? E aí eu digo, mas e a carreira internacional? Ele fez, aqui tá mais perto da Europa do que todo o Brasil. E aí essas coisas engraçadas vão acontecendo, interessantes, e eu fui vivendo aqui, diluindo, sabe, esse sentimento, e estou muito feliz de ainda estar aqui. Assim, quando você veio para cá, você tinha um repertório, que era um repertório tipo do continente, que tem a música famosa, a única música que tu canta, antes de chegar a Noronha, não tem cantado, mas eu sempre peço, é Rogério. Rogério Brega, que é um brega, lá brega, Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi poderia ter gravado e ter feito um sucesso. Que é do Renatinho. Renatinho Fechini gravou, Mas assim, e aqui em Noronha você mudou totalmente o seu ritmo de música, seu repertório. E de onde veio essa inspiração, assim? Porque quem ouve tuas músicas tem a certeza que não é uma coisa artificial. Não é a Xuxa cantando Boto Cor-de-Rosa. Sim, entendi. Entendeu? É como se de um povo originário fizesse uma música do Boto Cor-de-Rosa. É uma coisa verdadeira. Como é que foi essa mutação de fazer música urbana e fazer a música de Noronha empoderado da realidade de Noronha? É a força. Tu teve experiências que te levaram a isso? Eu aprendi aqui, depois de um tempo eu pensei, né, nisso que você está perguntando, nunca ninguém me perguntou ainda desse jeito daí, mas a própria ilha vai moldando, sabe? Eu não ia cantar uma música aqui universal. Eu quero cantar para Noronha, né? Então, só o pessoal... Até hoje, minhas músicas só entende ela quem vive um tempo aqui em Noronha. Então, eu não me sentia... Antigamente, eu compunha música, sentava e escrevia, aí parava, pegava o violão, aí escrevia. Aqui em Noronha foi diferente. Eu ia dormir, né? Ia à noite e vinha aquele negócio, né? Uma música assim, uma ideia, eu pegava o violão e já vinha a letra toda e a harmonia também, o violão também já vinha tudo junto. O mais difícil também na música era decorar a letra, porque ela vinha para mim, né? Porque Noronha para mim, não é que é diferente de outros locais do mundo, mas falando nesse sentido, é porque Noronha você olha o mar, você é o mar. Você olha o golfinho, você é o golfinho. Esse é o sentimento, né, que eu tenho para Noronha, de ser aquilo que você está vendo, sabe? E incorporar naquilo que você está vendo e ver aquilo que você está vendo de lá para cá também. Tu tá entendendo? Né? Então a gente está vendo aqui essa gamileira daqui, eu começo a olhar a gamileira, né, e sinto o que ela representa e depois me sou a gamileira também. Consegue se colocar no lugar dela. No lugar da gamileira e olhar para a gente, para Noronha, para essas coisas. E fiquei fascinado pelas letras, né, que eu gostava quando eu começava a cantar. E comecei também a falar pela população, né, que as pessoas tinham medo aqui, naquela época Noronha era muito rígido, né? E eu comecei a falar o que os outros não tinham coragem de falar e eu tive a audácia, né, de falar isso daí. Aí moldou essa coisa e eu agradeço a Deus. Essa coisa de tentar conseguir se colocar no lugar de outro, de um golfinho, de uma gameleira, ela dá um pertencimento muito grande. E ela é a raiz da consciência ambiental. Você tem que se sentir incomodado. Tipo, será que eu estou incomodando o João? Peraí, se eu fosse o João, eu ia me incomodar com isso? E a gameleira, eu estou incomodando a gameleira? Se eu fosse a gameleira, eu ia me incomodar com isso? Então essa troca é o que permite uma consciência maior do ambiente como um todo, se integrar no ambiente, né? Isso é fundamental. Uma coisa que também, no meu entender, te dá esse pertencimento autoral para tuas músicas é tu ter vivenciado Noronha, não só na conversa, mas nas atividades. Tu saía para pescar, tu foi mergulhador autônomo, instrutor mergulhador há muito tempo, tu convivia com a comunidade, parava para conversar com o Pituca, com o Nanete, com o Cesário. Então esse teu convívio te mudou também, né? Tu tem ciência disso, que as tuas músicas são o resultado das tuas experiências aqui?
Total, Zé. Eu te falo mais ainda. Eu acho que aqui eu nasci como artista, né? Eu nasci como ser humano, tudo em Noronha. É como se a vida fosse zerou para mim, né? Você sabe aqui os locais que eu morei, como aqui na Praia do Meio, e você sabe como era aquela vida da gente aqui, mora aqui, come ali, come todo mundo junto. Isso eu nunca tinha tido essa experiência de comunidade. Porque quando a gente está no continente, a gente fala em comunidade, mas é muito grande e a pessoa não tem essa coisa que tem aqui em Noronha. De a gente estar aqui agora, debaixo da gamileira, ouvindo o som das ondas, vendo umas ruínas aí que faz muitos anos que foram construídas, saber que está no local seguro e no local abençoado por Deus, né? Porque o que Noronha me transformou muito e vem me transformando muito, porque se você pode ser feliz aqui ou tiver uma contrição absoluta, que é como falava Gilberto Gil, uma contrição absoluta é você ter certeza que Deus está com você naquele momento. Chama-se contrição absoluta. E Noronha provoca isso na gente, de sentir a presença de Deus. E se a gente pode sentir em um segundo, pode sentir a eternidade. Né? É uma questão só de treino. Então, Noronha, né, me pegou dessa maneira, né, cara? E aí já vão 30 e poucos anos. E eu fico muito feliz das músicas. E até hoje, Zé, é difícil, né? Há um ano mais ou menos, eu comecei a compor um trabalho que chama-se Aumenta o Volume do Seu Silêncio. Porque eu fiquei em silêncio quando estava morando fora, morei agora nos Estados Unidos um tempo, né? E eu queria compor e não conseguia. Eu queria compor Noronha, não dava certo. Eu começava a escrever, a ideia legal parava na metade, porque todas as composições que eu fiz para Noronha, ela não saiu daqui, ela veio de lá. Parou aqui, era até eu até me censuro. Tem música que eu me censuro. Eu digo, eu não vou cantar isso. Eu ficava, né, quando era muito crítica assim. Depois fui perdendo isso. E hoje a população da ilha que nós conhecemos, que vivemos com ela naquela época, né, toda gosta, a maioria gosta, né, e os outros que se sentiam incomodados já vê como se eu tivesse um 007 tem permissão para matar, Gil Medeiros tem permissão para cantar. Então eu fico cantando isso daí e continuo sendo essa mesma coisa. Até porque os impactos ambientais e o que tu cantava naquela época eram pequenos perto do que aconteceu e o que acontece hoje em dia. Né? Eu me lembro que esse dia a gente estava conversando, tu falou uma coisa que o Zé de Abreu falava, que quando o Zé de Abreu, o Vitor Pim morava aqui, vinha aqui visitar a gente, moraram com a gente, ele chegava na casa de alguém, podia estar fazendo o que quisesse, vamos para a praia, todo mundo ia, vamos comer um peixe. Todo mundo tinha tempo disponível para atender um convite de um amigo. Uhum. Né? A gente tinha tempo. Eu não tinha no horário da manhã, que estava com os golfinhos, mas o resto do dia eu estava... Vamos lá, Ju, vamos fazer uma coisa. Sempre fazia. Hoje em dia não, hoje está todo mundo ocupado. É o que eu falo do vagabundo de luxo, né? Quando eu falei assim que aqui é o melhor local do mundo para ser vagabundo, não é que aqui é para ter vagabundagem, não. É porque aqui a gente é o que é. Né? É o que é. Então era isso mesmo. A gente vivia uma tribo, era uma tribo mesmo. Eram poucas pessoas, todos sabiam onde estavam, né? Todos sabiam quem fazia o quê, né? E assim, a coisa progride desse jeito, né? A gente era mais disponível para nós mesmos e porque o que a gente queria fazer. Hoje em dia, a maior parte das pessoas tem uma demanda muito grande e essa coisa da disponibilidade, que pode ser encarada como vagabundice por alguns, poucos se dão esse luxo. Você, como artista, se dá esse luxo ainda. E você se sente um pouco chocado, tipo, de você ligar, Zé, vamos almoçar, vamos jantar, não sei o quê, não posso, tem isso, tem aquilo, ou outros parceiros da antigamente que estavam sempre à disposição para fazer qualquer coisa e hoje em dia estão ocupados. Exatamente. Eu sinto isso e sinto que eu sou o único desocupado. Você está entendendo? Por causa disso, assim, não tem isso aqui para a gente estar fazendo aqui. A gente fazia isso normalmente sem câmera, né? Sentava aqui, aí vai chegar um, chega outro, fazia um foguinho aqui, assava um peixe, quando a gente via, estava todo mundo comendo, todo mundo conversando, porque a gente vivia esse sonho. Agora, o que eu acho que aconteceu em Noronha, eu nunca compus isso ainda, é que muita gente aqui está sendo escravo do próprio sonho. Isso é horrível. Você cria um sonho, né? Elabora, estuda, faz,
quando vê, você é escravo daquele sonho, você não pode mais fazer mais nada, porque quem manda em você é a pessoa jurídica, não é a pessoa física. Então, eu acho que isso é uma grande perda em Noronha, daquele negócio de a gente não poder ir agora num local dar um mergulho, ter essa liberdade, não, porque é como você falou, está todo mundo, né, ocupado com alguma coisa, está todo mundo muito se escravizado pelo próprio sonho, mas Noronha continua a mesma. Esse pé de Gamileira é o mesmo quando a gente chegou aqui, né? Porque, como eu te falo, eu olho para a Gamileira e me coloco no local da Gamileira e vejo quantas pessoas eu vi passando aqui por essa trilha. E estou aqui, parado. Mas um passa, vamos supor, arranca isso daqui. Eu digo, pô, cara, precisava passar e arrancar esse pedaço meu, que é, né, do ser humano de ir fazendo umas coisas com a natureza, que a natureza responde de outro jeito, né? Não responde na hora. A paciência da natureza é muito interessante, né? Porque ela responde no tempo dela e no grau dela. De tantos amigos em comum que a gente teve, conheceu e conviveu, tem um que para mim é muito marcante, que é o Vitor Pi Daniel. Oh, Zé. Saudoso Vitor Pi, é um entomologista, é gaúcho, formado em Brasília na UNB em biologia. Eu dizia que ele era o maior entomologista do Brasil, porque ele tinha 2 metros de altura, e ele dizia que eu era o menor cetólogo, porque eu tenho 1,62 m. É, grande filho. E o Pi era muito sábio. Aham. Eu conheci a mulher e as 2 filhas dele, uma vez vieram ficar hospedados lá em casa, junto com a Vera da Silva. E daí eu falei, o Vitor me impressiona no Vitor que ele pega um copo d'água e fala, isso é um copo d'água. E tu acha aquilo uma Uhum. coisa muito sábia, um provérbio, uma coisa Uhum. mágica, né? Um copo d'água. Um copo d'água. E daí a filha e as 2 filhas e a mulher disseram, imagina ser filha ou casada com um cara desse. Porque era assim, ele era o tempo todo, qualquer coisa que ele falava parecia uma sabedoria muito grande. E Era. ele trouxe o vegetal pra gente, trouxe. Foi. O Pi, né, Vitor Pi Daniel, que Deus o tenha, uma das pessoas mais iluminadas que eu já conheci, e Também. inteligente, sabe? E aprendi muito com o Vitor. Eu me lembro que eu morei um tempo naquela casa lá da Unicinos, né? Dormia lá, depois você foi morar lá e morei com você lá também um tempo. E até hoje eu me lembro do cheiro daquela casa. Eu peguei aquelas madeiras daquela casa e levei para casa Eu me e lembro. fiz um barraquinho lá em casa só para viver aqueles momentos que foram a memória, não sei como é que diz, esse tipo, Aquele foi o primeiro momento que a gente morou junto, naquela casa. naquela casa, né? É. E o Vitor, ele não trouxe o vegetal, ele trouxe, eu tinha conversado com ele sobre a ayahuasca, né, sobre a união do vegetal, ele já fazia parte, né? E aí eu falei da experiência que eu tinha tido em Rio Branco, no Acre e tal, quando eu bebi a primeira vez. E ele veio me clarear, ele veio me explicar, né? E clarear para mim como era aquilo, o que eu estava vendo, porque eu nunca vi uma pessoa para sempre ter resposta, era Vitor P. Daniel. Ele tinha resposta para tudo. E era irônico também, né? 8 de dezembro, aniversário dele. Vitor P. Daniel. E vou te pegar de surpresa. Esse teu convívio com o Vitor, com o pessoal do Tamar, com o pessoal da geologia, que estuda golfinho, aves, trouxe também uma coisa, um vocabulário e um conhecimento científico para tuas músicas. Eu fiz um levantamento, talvez não tenha sido 100%, mas eu fiz. Sabe qual é a única música na língua portuguesa que tem a palavra endêmica? Não, Não sabe? não. Não sabe? Mabuia. Mabuia, é a primeira canção daqui, né? Pronto, Mabuia é isso que eu estava explicando para você. Eu começava a olhar Mabuia, eu me lembro que eu dormia Lá na rede do André do André Sampaio. Sampaio, porque tu sabe que eu não tinha onde morar direito, então vi uma rede e ia dormir. Aí dormia, acordava no outro dia, já partia pro dia e aí eu comecei a olhar para Mabuia, né? Zé, essa letra Mabuia é tão interessante porque são pessoas da ilha, visto pela Mabuia, que é isso que a gente tava falando, né? Da Mabuia olhando aquelas pessoas. Então, né? Foi a primeira canção que é, né? Aí fazia. Mabuia tem
O sorriso da primavera. Aí onde é que o cara vai entender o sorriso da mabuia? Só sendo mabuia, né? Mabuia tem aí o espaço que é só dela, porque a mabuia é endêmica, né? Só tem aqui em Fernando de Noronha. Então ela tem um espaço que é só dela, porque isso daqui era tudo dela. Até chegarem os gatos, né? As pessoas que matam, não sei o quê, e ter essa visão da mabuia, né? Mabuia tem o sorriso da primavera. Aí faz. Endêmica. Que eu nunca sabia o que era essa palavra se não fosse estando aqui em Noronha, né? Eu digo, não, porque aqui você se endemifica, né? Você endemificou, o Teju se endemificou, né? Não existe essa palavra, mas seria isso, né, Zé? Aí Mabuia tem sorriso da primavera, o espaço que é só dela. Mabuia é aquela criança bela, que é a filha se lembra que morava antes de Lagartixa naquela casa, o engenheiro que morava ali? O seu Raimundo. Raimundo Nonato. Raimundo Nonato, né? A filha dele era pequenininha, eu tava compondo essa música na varanda de André Sampaio. Quando vi que saíram, eu digo, Mabuia né? Aquela criança bela, tá nascendo, tá começando tudo. E eu olhando para frente ali para BR, aí ia descendo uma senhora com a Bíblia debaixo do braço, com o cabelo preso, aquelas evangélicas, né, ali. E eu falei, Mabuia né? É o olhar daquela velha. Porque você imagina olhar, porque era uma da mais antiga da ilha, que era da família Medeiros até, não sei se lembra dela, né? Que era a pessoa mais antiga da ilha. Então essa música tem uma radiografia tão grande que só vai entender você, a pessoa da gente que conhece bem Noronha, né? Mas eu não sabia que eu tinha colocado a primeira palavra endêmica, como Estenela Longe Rocha também. Tem a música de Estenela Longe Rocha? Eu não falo Estenela Longe. Qual que é? Que eu falo, né? Golfinhos permitidos, nem depois dos dois irmãos, porque nessa época aí tinha o projeto do golfinho, mas os golfinhos, qualquer pessoa pular, como eu pulei a primeira vez e fazia isso, e depois começou a organizar mais a coisa, então não era mais permitido fazer essas perseguições, tomar banho com golfinho, então ele nem era permitido depois de dois irmãos, porque antes só era permitido depois de dois irmãos, aí ficavam todos os barcos parados depois de dois irmãos, esperando o golfinho vir para lá, né? Então me lembro quando veio essa ordem de não, nem depois de dois irmãos não pode parar, nem depois de dois irmãos. O buraco na sapata e o mapa que você viu, que não vê mais hoje, né? É sombreando aparecendo, é um brinco do Brasil. Aí faz. Já é o sol nascendo por detrás da velha rata. Quer dizer, Zé, eu era photo music o meu estilo musical. Tudo que eu via, eu transformava em música, né? Na lama da sapata. Aí. O farol já é aceso, o marinheiro me falou. Nessa que fala esteira não. Aí. E na rede de Cesário, uma sardinha não pegou. Aí. Só se pega uma sardinha unindo a ilha, sim senhor. Isso é frase de P. Daniel. Só se pega uma sardinha unindo a ilha. Que muita gente algumas pessoas, quando eu fiz essa canção, achavam que eu estava falando de Seu Cesário, que ele não tinha pego uma sardinha, né? Aí a música fala isso, não, só se pega uma sardinha, né? Quando as pessoas estiveram unidas, né? Ou seja, a comida, as coisas da natureza vêm quando tiver uma união de fato. Agora, Estrela Longe de Rocha, se eu me lembrar aqui a música, como é que foi? Faça outra pergunta que eu me lembrar daqui a pouco. Que isso pode ser assim. Seu Cesário era um pescador da ilha? Noronha, tu mandasse encontrar com Chico Sainz. Você vê mestre Ambrósio, toca lá no Roger. Noronha, em Olinda, eu encontrei uma menina comendo uma manga rosa que é o seu deixou pra você.
Vejo que isso pode ser assim, assim, né? Ou não. Vejo que isso pode ser um sim ou não. Aí faz. Não. Há muito tempo, deserto. É? Não. Aí fazer. Ação da cor, coração, o que é que faz? Faz. Ação da cor, que é o coração. O coração é a ação da cor, né? Ação da. Né? Ação da cor, coração, o que é que faz? Gasto todo o meu dinheiro nas contas da Telebrás. Porque a gente arranjava as namoradas, elas iam embora e a gente pagava a conta de telefone pra caramba. Vejo que isso pode ser assim ou não. Vejo que isso pode ser um sim ou não. Ela vai nós, né? É dia na Quixaba, no Mirante dos Golfinhos. Estenela, longe, rostre, sula, sula, passarinho. Engraçado, Zé. Quando eu tava gravando isso no estúdio, eu vou ligar pra Zé, mas a gente não tem essa facilidade de falar antes, né? Pra saber se é Estenelas, longe, rostre, se é Estenela, longe, rostres. Porque eu vou gravar, né? A gente que é compositor, que grava música, não é feito o artista plástico. O artista plástico pode daqui a 10 anos mudar o quadro. Ele, ó, vou pintar isso daqui, vou mudar essa coisa daqui. Mas depois que a gente grava, não pode mais consertar, né? Então, né? É dia na Quixaba, no Mirante dos Golfinhos. Estenela, longe, roste, sula, sula. Eu falava, Zé Martinho. Vejo que isso pode ser assim. Que era uma maneira já de eu de ver como a ilha poderia ser. Aquele negócio, os golfinhos, né? Quando foi proibido os golfinhos depois de Dois Irmãos, aí a galera contra esses negócios revoltava com isso. E hoje eu vejo, Zé, que aquelas ações, e muitas delas através de você, do seu trabalho, aquelas ações todas permitem essa ilha ainda ser o que é remotamente pensando, né, daquele tempo. Porque se não tivesse aqueles trabalhos, isso daqui eu não sei como estaria. Eu acho que não vou tecer comentários porque seria diferente. Então eu reclamei muito, tu sabe que eu reclamei muito também, mas eu era muito natureza, né? E era difícil bater isso contra a força, né, empresarial, aquela coisa que a gente tinha medo, mas moldou, né? Mudou. E assim, eu sempre tive ciência. O Heleno Amano me disse uma vez, você que consegue entender melhor o mundo, teu papel é explicar para os ilhéus. E eles não vão entender. E tu não pode ficar chateado que eles não vão entender. Todo mundo tem suas limitações. E eu tinha saído para pescar com o Orlando, e eu não tinha conseguido ver o Orlando, e vários outros pescadores, eu aprendi com o Paulo isso, ver onde acaba a parede. Pela densidade, pela tensão superficial da água do mar e pela cor, os pescadores de Noronha sabem onde é o talude. É mesmo? Porque quando a profundidade é menor, a tensão superficial, a superfície responde mais ao atrito do fundo. E quanto mais fundo, ela tem menos impacto do fundo e tem mais só da superfície, só do vento. E quanto mais fundo, o rosto. E eu não conseguia ver isso. O Orlando dizia, é aqui. Eu dizia, daí eu tinha dito lendo isso, eu não consigo ver, o cara chuta ali. Aí o Orlando disse, assim como os caras, tu não consegue entender onde é a parede, e os caras veem, tem coisas que tu consegue ver, porque tu estudou, lê, e eles não conseguem. Mas o Orlando vai continuar querendo te ensinar o resto da vida onde é que é a parede, e tu tem que continuar o resto da vida tentando explicar para a comunidade como é o desenvolvimento sustentável de Noronha, e tu vai prometer que vai fazer isso para mim. O Heleno já indo se operar. Quando ele foi se operar, ele pediu isso para mim. E eu atendi isso, e atendo muito, com muita honra, esse pedido do Heleno,
Mas essa questão, o tempo vem nos dizer isso, né? Infelizmente, a consciência ambiental ela vem com o tempo. Tipo, hoje no grupo da APN lá, que são 800 e poucos ilhéus, acho que tu tá também. O que eles falam ali é coisa que eu falava há 30, 40 anos atrás. Pousada de fora, cadê saúde, cadê educação, cadê zoneamento, casa para os ilhéus, respeito à comunidade tradicional. Tudo isso eu falo há mais de 30 anos. E hoje em dia é unânime. Infelizmente, teve que sentir. A consciência, né? Ela demora. Vem mas pela correção, né? Do sentimento, né? Sentimento. Vem pela essa questão do sentimento. Porque tem que viver isso daqui mesmo. E tu sempre foi uma pessoa muito engraçada. Eu até falei para Sara que sempre foi muito irônico, engraçado, assim. E essa música que tu falou, Sim ou Não, ela me lembra muito que tu imitava muito o Caetano Veloso. Ela veio daí, eu sempre achei que vinha. Porque não, como veio é que daí o Caetano mesmo. Falaria não, isso? Que ele fazia essa coisa, né, super bacana, enfim, da coisa do astral, né? Que está aqui envolvido assim nessa natureza, ou não, ou pode ser simplesmente uma coisa. Que Caetano tem essa coisa, né? Já o Gil era mais, né? Aquela coisa que você fez soteropolitana, ô Flora! Era Gil. Mas foi do Caetano aí, sim, porque eu acho legal você dizer, tudo isso pode ser assim, ou não, porque é dualístico, né? É dualística a vida, né, Zé? Então tudo pode ser de um jeito ou não. Eu tenho uma frase que fui cunhando ao longo da vida, que é assim, eu tenho um monte de convicção, um monte de convicções. E a maior delas é que eu estou errado em todas as outras. Não? Boa. Eu não sei se tu viu que essa semana foi divulgado o número de visitantes oficiais do Parque Nacional, que é hoje em dia usado para o número de visitantes de turistas que vêm a Noronha. 139 mil, é o recorde. Noronha nunca tinha tido tanto visitante assim na ilha. E aqui nos grupos da ilha, essa notícia foi divulgada com uma música, que é Tá Craudiado, a tua música. Né? Eu não sei se você viu isso. O que você acha disso? Eu vou dizer o que eu achei naquele tempo, né, que a turma hoje fica dizendo, o Zumbedeiro é o profeta porque ele falou não sei o quê, mas é aquele que a gente estava falando há pouco aqui, a coisa do sentir, né, no lugar, né, e ter essa consciência, né. Tá craudiado, meu compadre, tem nego perdido por aí. Se liberarem, aí eu mudei a TPA, pode secar esse mar, nego não sai mais daqui, tá? Já tem nego morando no Leão, dormindo nas praias por aí. Frontside, backside, reto side, pipeline, Gary Lopes do Piauí. Peguei uma onda lá no DPV. Então isso remota, né, aquele tempo nosso de 80 e pouco, mais ou menos, né, quando peguei onda lá no DPV, que é o Departamento de Proteção ao Voo, que é da Aeronáutica. Essa onda rolou até aqui. Até aqui eu não me lembro qual era o local que eu estava querendo dizer. Acho que eu estava compondo num local, que é essa onda do... Que movimento da vila para o banco. Que era todo... A ilha começou... Eu vi que estava caldeado também, Zé. Uma vez eu sentado com o Carmelo, lá no Bodró, aí vi um surfista vindo da esquerda para a direita, e era 7h30 da manhã. Eu disse, pô, mas de onde o cara tá vindo ali? Aí, com a prancha, né? Aí, ei, tá dando onda, não tava dando onda. Ele falou, não, é que eu durmo aqui, tô indo tomar café. Aí eu falei, pô, o cara tá dormindo por aqui, cara, né? Então, isso daí... Né? Se liberar a BTN, nem que toque essa sirene, nego vai sair daqui. Aí já tem nego morando no Leão, aí isso foi acontecendo. Bom, essa música daí, Zé, Craudiado. Vamos deixar pro pessoal procurar aí. Então a gente vai mostrar um pedacinho dela agora. É. E a gente tem um vídeo, acho que foi tu que mandou pra mim até, de um show teu no bar do LU. 94. Uhum. Bambá, né? Eu Bambá. chamava Bambá, né? Mas era e daí LU. tava lá, tu tinha um back vocal. Eu digo assim, eu não iria nem a show do Roger Waters, tanto show quanto eu fui teu. Pink Floyd, Bob Dylan, eu não iria tanto show quanto eu fui teu. Porque a gente era atração, né? Era o único, né, também. Era o melhor cantor da ilha. O melhor cantor da ilha só tinha eu. E essa coisa de ser o melhor cantor da ilha,
hoje tem outros, Uhum. nenhum com a propriedade, com aquilo que eu estava falando, com a apropriação do conteúdo de Noronha como tu teve. Uhum. A gente está pensando em mandar para o espaço vários artistas e obras de arte que é feito regularmente. Se a gente fosse mandar uma música tua para o espaço, qual é a música tua que você acha que representa Ju Medeiros, Fernando de Noronha? Ah, Zé, o nó. Nó? O nó de Noronha. O nó de Noronha, cara. Como é que tu compôs o Nó? Rapaz, eu O comecei. Nó eu só conhecia lá pronto, porque a maior parte das tuas músicas eu conheci. Depois que. Não, eu Tava conheci fazendo. fazendo, quando a gente tava Mas junto. o Nó é uma música que eu só conheci pronta. Tu lembra como é que tu conheceu? Lembro. Eu tava, né, meditando lá em casa. No meio. Não, já foi depois da Praia do Meio, Depois já da- foi aqui em cima. Aqui em cima. Porque o que é nó? Nó é tudo aquilo que impede algum prosseguimento, deu um nó. O nó lhe prende. Então eu comecei. E o primeiro nó, Noé. O primeiro nó foi Noé. O segundo nó, o cara chamava Fernão de Lorônia, com L, e ficou Fernando de Noronha, abrasileirado, né, ou aportuguesado, eu não sei. Foi o segundo nó. Porra, 2 nós. Aí depois, onde é que fica Noronha? No Nordeste. 3 nós. Aí eu digo, agora eu vou tentar desatar os nós que nós damos em nós mesmos aqui na ilha. Aí comecei, né, a falar, né? Noronha, Noronha. O tempo passa, num vacilo nós esquece. Que é o que aconteceu. União e uma prece, pense em nosso desatar. Então, quando eu falo união e uma prece, é união ainda achando que não desata. E uma prece. Ó, se una e reze para que a gente consiga desatar o nó. União, prece, desatar. Né? Aí a segunda, o verso é... Sua descoberta... Quer que eu explique a música aqui? É. Sua descoberta já foi uma mancada. Por quê? A galera vinha com os barcos aqui, né, à deriva, né, porque tinha um quebrado, segundo a gente vê nesse estudo daí, né, não sei se ainda essa história é real, né, e ele bateu nas pedras, à noite. E quando bateu nas pedras à noite, para aquele negócio, bateu em alguma coisa, tá, aí amanheceu o dia, o cara se depara com Fernando de Noronha. Imagina isso aqui em 1503, né, como não era, né, tartaruga aí pela praia, golfinho pra caramba, passarinho, rios, devia ter, né? Riachos, correndo tudo isso, né? E já foi uma marcada. Quando amanheceu o dia que viu Noronha, aí eu imaginei. Imagina a diferença se ele pega essa corrente, se ele não bate nas pedras, ia parar em Aracati, no Ceará, que hoje chamaria Fernando de Noronha. Não é verdade? Né? Que eu não gosto desse nome não, viu, Zé? Aqui, para mim, ia ser Ilha dos Golfinhos. Inclusive, como os franceses chamavam. Inclusive um trabalho que eu fiz, eu não coloco mais Ilha Fernando Noronha. Eu não gosto de Fernando Noronha porque ele nunca quis que fala na música, né? Como é que fala? Esse pedacinho né? engraçado. Chegando aqui, eles não tinham na certeza do que na natureza poder extrair. Não tinha ouro, não tinha diamante, não tinha prata. Ele, para que eu quero esse negócio? Ele não viu a riqueza de Noronha, ele viu a riqueza dele, né? Então, chegando aqui, eles não tinham certeza do que na natureza podiam extrair e batizaram Ilha Fernão de Noronha, que foi um sem vergonha que nunca pisou aqui. O cara nunca pisou na ilha porque não tinha isso, né? É mais um nó. Depois fala, né? Antigamente só tinha reembolsável, que era um mercado que tinha aqui antigamente, né? Com preços irresponsáveis, porque era muito caro e a gente tinha que comprar. Então, primeiro comprava a patente toda militar, né, o capitão, e daí tal, até depois o civil, né, que era o reembolsável que chamava. Antigamente só tinha reembolsável, com um preço irresponsável, a gente tinha que comprar. Hoje já tem, Zé, hoje, uns 15 supermercados, mas falta o Procon vir aqui fiscalizar. É mais um nó. Desde aquela época, ainda hoje tem também. Fiscalizar. Aí depois, né, sua juventude, né, na sua inocência, tinha que dar continência para um tal de coronel. Porque quando era dos militares, eles obrigavam algumas pessoas da ilha, né, os ilhéus, a bater continência, né? Aí fala, foi Marinha, Exército, Aeronáutica, Natal e Pernambuco, e essa ilha de quem é? E essa porra de quem é? Porque é o seguinte, cara, eu sei que não foi de Natal. Eu sei que pertenceu ao governo federal, né, e ao Exército, né, Zé? Eu digo poética, licença poética, já foi
Marinha, Exército, Aeronáutica, que são as 3 forças, mas só foi do Exército Não, mesmo. foi da Aeronáutica. Foi também da Aeronáutica? Da Marinha não, mas da Aeronáutica Na também Marinha foi. não, mas foi do Exército, não? Do Exército e da A Aeronáutica. Aeronáutica já administrou também? Pronto, eu não O sabia pai da disso. Keila é da Aeronáutica. E pra mim, Monteiro. né? E essa ilha de quem é? Porque até hoje, gente, ninguém sabe de quem é essa ilha, porque toda a ilha oceânica, e ainda continua essa coisa na letra, toda a ilha oceânica pertence à União. Então, isso aqui que a gente está pisando aqui, esse chão é da União, mas essa cadeira já é de Pernambuco, sabe? E a gente está em cima da cadeira, né? Que é de Pernambuco. Então, essa ilha de quem é? Jucinaldo Siqueira, Ju Medeiros, Ju que Medeiros. prazer Pô, o prazer é meu, Zé. conversar contigo aqui. Esses anos de convivência nossa, né, que eu acompanho o seu trabalho há muito tempo. E parabéns, eu te digo de novo, parabéns pelo trabalho, continua firme, forte. E vamos, continuando. Muito obrigado aqui do nosso estúdio Noronha, né? Como é que chama? Nosso estúdio é Noronha. Nosso estúdio é Noronha. Isso dá uma frase legal, né, Zé? Nosso estúdio. Não tenha vergonha, nosso estúdio é em Noronha. E uma prece pra esse nó se desatar. Noronha, Noronha. E o tempo passa num vacilo, nós esquece união. Ou uma prece pra esse nó se desatar.